Aleluia, porque eu acredito. Firme convicção. E nada melhor do que ninguém para ministrar hoje do que Valdemir. Vem cá, Valdemir. Aleluia, quando encontrei esse amado irmão, os olhos deles brilhavam por cura. Então eu queria que você abrisse seu coração para receber de Deus. Temos uma noite especial hoje. Aleluia. Glória a Deus. Toca na pessoa que está do seu lado. Toca nela aí, diz assim: acredite. Deus tem um encontro com você hoje. Noite ele apontou para a nave e disse: Ele diz que você é rei de reis, ele é rei de reis e senhor de senhores. Está escrito lá no livro de Reis. E quando ele falou isso eu tomei um susto, porque até então eu era um vermezinho de Jacó, um pecador. Desse jeito. 42 anos religioso, com temor de Deus sobre minha vida, mas sem conhecer quem era meu pai. O direito que eu tenho nele. Aquilo que eu posso nele, sabe? E foi transformador na vida do Valdemir. Existe um Valdemir antes de 2012 e outro Valdemir depois de 2013, que eu me formei no Rema. Eu não tinha condição de fazer, eu e minha esposa, eu fiz o primeiro ano sozinho. E na matéria aberta do segundo ano, as esposas dos meus amigos estavam todas, pastor Joaquim, assistindo a matéria aberta e a minha esposa não estava lá. Aquilo mexeu comigo, irmãos. E brotou algo dentro de mim. Eu cheguei em casa, ela está aqui. Eu cheguei em casa e falei para ela: você vai fazer o Rema. Mas a conta naturalmente não fechava. Porque era R$120 de mensalidade do Valdemir. R$120 de mensalidade da Kelly. E R$60 do Arthur e do Guilherme para tia Lu tomar conta no DI, lá em Pedra de Guaratiba, porque não tinha Rema Kids naquela época. Era a tia Lu que tomava conta. Então, somando, davam 3 mensalidades. E na segunda-feira eu fui trabalhar no Craque do Pão. Disse para ela: arruma a bolsa dos meninos e fica me esperando, que eu vou passar para te pegar. 4 horas da tarde, o Espírito Santo me lembrou e eu liguei para ela, ela não tinha arrumado a bolsa. Eu falei: arruma. Aí ela arrumou, mas como vai ser? Eu falei: o como é com o Senhor. Eu já sabia que o como não era mais comigo. Você está aqui? Eu já sabia que o como era com ele. Aleluia. Glória a Deus. Não caiu. Não caiu, ficou no quase. Você está pronto para aquilo que o Senhor tem para você essa noite? Você tem expectativa na palavra, não na pessoa do Valdemir? Eu de mim mesmo não posso nada. Mas a palavra de Deus diz que Ele em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Amém? Aleluia. Aleluia. Eu tenho um versículo para você essa noite. Em primeiro lugar, quantas pessoas estão nos visitando aqui essa noite? Nós temos quantos visitantes?
Você pode levantar sua mão. Quero dizer que você é muito bem-vindo, muito obrigado por você estar aqui. Quero dizer algo para você, que a palavra vai te alcançar essa noite. Você entrou aqui com a expectativa, não foi por convite de pessoas, embora no natural isso aconteceu, mas foi o Espírito Santo que convenceu você a estar aqui essa noite. E eu creio que a palavra vai te alcançar de uma maneira sobrenatural. Eu não tenho como fazer isso, mas ela tem como fazer. Amém? Você está aqui? E lá em 1 Pedro 5, 7 está escrito o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E há um cuidado do Senhor com você essa noite. Antes da gente entrar naquilo que o Senhor tem para essa noite, esse recado é do Espírito Santo para a sua vida. Você que está aqui nos visitando, você que entrou com a mochila da ansiedade aqui, o Senhor está dizendo para você: tira essa mochila. Deixa eu dizer algo para você: por mais ansioso que você esteja, você não vai conseguir acrescentar 1 centímetro na sua estatura. E aquilo que está lá fora vai continuar lá, não vai se perder. Quem ficou em casa está bem. Então você entrou, você já está aqui. Então acalma o teu coração, aquieta o teu coração, a tua alma essa noite para ouvir aquilo que o Senhor tem para você. Então eu declaro toda a ansiedade sendo repreendida no nome de Jesus, você largando mão dessa ansiedade, porque sabe, irmãos, a ansiedade ela nos impede de viver o melhor de Deus. A ansiedade nos atrapalha naquilo que o Senhor tem para nós. Ela impede, na verdade, a atuação de Deus sobre a nossa vida. Você está aqui? Está pronto? Aleluia! Ô glória! Eu quero começar por aqui. O Espírito Santo me deu esse texto, Hebreus 1:1. Na verdade, o versículo 1 e o versículo 2 é a revelação de Deus. E o autor aos Hebreus a gente não conhece, ele é desconhecido, embora exista muitas falas e muitos textos aqui que a gente pode associar como essa carta sendo de Paulo, mas o conselho não viu dessa forma, então a gente não pode dizer que foi Paulo que escreveu, então ele é anônimo. Mas a confiança do livro, ela foi tal que ele foi aceito pelo cânon e ele está na nossa Bíblia, amém? Então é confiável o livro. Então Hebreus 1:1 está dizendo o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro sobre todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E eu quero começar aqui, tem dois aspectos, tem duas eras aqui, ele está falando de dois tempos, um tempo passado e um tempo um pouco mais presente, e nós nos incluímos, você está aqui nesses últimos dias, então nós podemos dizer que hoje é um desses últimos dias, amém? Porque Jesus ainda continua falando hoje, você está aqui? Então vou pegar o primeiro ponto que ele está falando, que o Senhor falou lá atrás, e aqui o contexto de nossos pais é porque a escrita foi há 2000 anos atrás mais ou menos, então ele entendeu que falou aos pais, mas a gente, aos nossos antepassados que ele falou, amém? Então ele está dizendo o seguinte, que o autor tentou passar para a gente o seguinte: se Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras, é porque ele tentou se comunicar. Você concorda com isso? De muitas vezes e de várias formas diferentes, aos nossos antepassados pelos profetas. Sabe, queridos, eu quero trazer não é uma parábola, mas eu vou parafrasear aqui o que aconteceu. Existe um determinado filme que eu vi ele, é chamado A Rainha de Gelo e o Caçador. Alguns já devem ter visto esse filme aqui, A Rainha de Gelo e o Caçador. Sabe que em determinado momento, essa Rainha de Gelo, seus súditos se voltam contra ela, e ela levanta um muro de gelo, de maneira que ela divide uma parte desses súditos de um lado, e uma parte do outro do muro. Então, quem estava de um lado do muro, via uma imagem distorcida de quem estava do outro lado do muro, porque ela quis dessa forma, ela manipulou a visão de quem estava de um
e de outro lado do muro. De maneira que a pessoa que estava do lado de cá achou que a outra tinha morrido. E quem estava do outro lado achou que o outro guerreiro tinha abandonado e fugiu. Assim foi lá nos nossos antepassados. Foi erguido um muro chamado pecado, que separou o homem de Deus. O homem perdeu a referência de quem Deus era. O homem perdeu a referência de paternidade que ele tinha. O homem perdeu a referência do espelho do seu Criador. Sabe que tem um texto lá no Novo Testamento que fala: assim como você olha no espelho, logo você se afasta e você esquece de como ele era lá atrás. Então a humanidade veio sem essa referência de paternidade, sem essa referência de quem Deus era para eles. Então Satanás só mostrou de Deus um borrão ou uma imagem distorcida para a humanidade. Foi dessa forma que a humanidade passou a ver Deus. E aí tudo que era de bom e de ruim era atribuído a esse Deus. Você está aqui? E agora caiu. Sabe, eu não sei quantos aqui já têm essa revelação, se de fato aquilo que o pastor falou, enfermidade, você já entende que ela não vem de Deus, mas ainda existe alguns questionamentos a respeito de enfermidade. 2025 anos depois, esse tema, Cristo aquele que cura, ainda é um tabu no nosso meio, no meio evangélico mesmo. Porque a gente ainda flutua na paternidade de Deus e na bondade de Deus. E eu vou trazer alguns flashes do Velho Testamento. A gente não tem como mostrar a bondade de Deus no Velho Testamento, porque ele não pôde se mostrar. Então, quando a gente atribui coisas, por exemplo, que é a vontade de Deus, eu preciso te dizer que quando associamos a vontade de Deus a algo que está equivocado ou errado, eu estou dizendo que Deus é conivente com aquilo. Você está aqui ainda? Então, quando eu associo e eu digo que foi a vontade de Deus, uma enfermidade, por exemplo, que acometeu na minha vida, eu falo, isso é a vontade de Deus para a minha vida, Deus está me tratando nessa enfermidade. Eu estou dizendo que ele se associou com Satanás. Por não conhecer a paternidade lá dos nossos antepassados, chegou até nós esses conceitos. Uma outra fala, permissão de Deus. Uma coisa é Deus não poder agir em teu favor, outra coisa é Ele permitir que Satanás age. Porque quando eu falo que Deus permitiu, eu estou associando Ele. Porque permissão é conivência, não? Se eu permito, eu estou sendo conivente com aquilo. Chegou até a mim e você. Você está aqui? Então, Cristo vem mostrar para mim e para você que Ele não era aquele Deus que eles imaginavam, que os profetas falaram. Os profetas tiveram um vislumbre de quem Deus era, porque Deus se mostrava pelas costas para ele. Eles viam uma sombra. Eu vou mostrar para vocês pela palavra. Aleluia. Números 21, 8. Eu vou para Êxodo 1, 33, 18 e 19, está escrito o seguinte: então ele disse aqui a Moisés, dizendo, rogo-te que me mostre a tua glória. Moisés está pedindo ao Senhor, Moisés está no monte, o arraial de Israel está embaixo, Moisés sobe no monte para trazer instrução para o povo do Senhor, e ele pede para ver a glória do Senhor. Moisés não podia ver a glória, porque se ele visse, ele era fulminado. Eu não sei se você sabe, mas toda vez que santidade ela se depara com iniquidade, tem uma coisa chamada juízo. Então tem uma sentença que vem. Lembra de Uzá que tocou na arca, tocou na presença? Ele foi fulminado. Então Moisés está pedindo para ver a glória de Deus, e o Senhor está falando para Moisés que ele não pode ver, mas que ele vai ficar na fenda da rocha, e o Senhor vai fazer passar algo para que Moisés veja. O que você imagina que passou lá? A ira de Deus? A cólera? O fogo consumidor do Senhor passou? Não. O que passou foi a bondade de Deus diante de Moisés. Eu farei passar, Moisés, toda a minha bondade.
Você vai ver, Moisés, a minha bondade. Isso é um fragmento no Velho Testamento de quem Deus é. Ele não pôde se mostrar. Mas ele fala para Moisés, vai passar diante de você, Moisés, quem eu sou na essência. Está aqui? Quem eu sou na essência, Moisés, eu vou fazer passar diante de você. Então aquilo que Deus é, Deus não tem bondade, Deus é. Na essência é diferente. Então ele fez passar diante de Moisés. Agora Números 21, 8. Disse o Senhor a Moisés, faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que olhar, eu vou contextualizar esse versículo para você, estavam serpente mordendo o povo. E o povo estava perecendo por causa disso. E Moisés clama ao Senhor, e o Senhor manda ele fazer uma serpente. E aquele símbolo daquela serpente, quem ia lá olhava, mais um fragmento. Então se Deus coloca, é meio controverso, o próprio Senhor tirar. Amém? Salmos 107, 19 e 20 diz assim, então na sua angústia clamaram ao Senhor, Ele ouviu, Ele os livrou das suas tribulações, enviou-lhes a sua palavra e os sarou. De novo o povo israelita se afastou daquilo que Deus colocou como parâmetro, daquilo que Deus colocou como princípio para que eles caminhassem no deserto. Eles se afastam e aí começou a vir enfermidade no meio do povo. Foi Deus que colocou? Não. Deus envia, pelo contrário, a palavra. Aí você já começa a ver a palavra sendo enviada como uma forma de cura. Da mesma forma que essa palavra está sendo enviada para a sua vida essa noite na forma de cura. Não é a palavra do Valdemir, mas é a dele. E ela está sendo enviada com um propósito. Você sabe que a palavra de Deus não volta para ele vazia. Não tem essa possibilidade. É ele quem falou, não sou eu que estou falando. Ela vai cumprir primeiro aquilo pelo qual ela foi enviada na minha e na sua vida. Ela está sendo enviada para curar essa noite. Amém? Você está aqui? Salmos 103 diz o seguinte, 103, 3. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as suas enfermidades. O pastor falou do caráter. Isso aqui tem a ver com o caráter de Deus. É uma das matérias do Rema que compõe um grupo de 24 matérias. Então aqui Deus está mostrando um fragmento do seu caráter ainda lá no Velho Testamento. Porque ele não podia se comunicar de maneira diferente. Não é que ele não queria. Então a gente troca a frase, se ele pode, se Deus quer, e a gente utiliza muito. Será que é a vontade de Deus? Não se trata de Deus não poder fazer, de Deus não querer fazer, mas dele não poder fazer, é diferente. Não se tratava de Deus não querer agir em favor da humanidade, mas é que ele não podia, porque ele não pode ir contra a sua palavra. Aquilo que ele estabeleceu como parâmetro, como princípio, Deus não pode quebrar. A Bíblia diz que duas coisas é impossível, que Deus minta e que ele vá contra aquilo que ele estabeleceu como princípio. Você sabe que Deus não vela para cumprir o propósito que você faz com ele? Não. Sabia disso? Você está sabendo essa noite? Deus vela sobre a sua palavra para fazê-la cumprir. Não é Deus que se achega aos nossos parâmetros, mas somos nós que temos que nos achegar ao parâmetro dele, ou seja, ao parâmetro da palavra. Você está aqui? Então o propósito é para mudar o Valdemir, não Deus. Aleluia. Salmos 41, 3 diz o seguinte: quando estiverem doentes de cama, o Senhor os ajudará e lhes dará saúde novamente. Mas sabe, quando eu olho para esses textos, parece que tem uma controvérsia do Deus do Velho Testamento. Mas por causa da imagem retorcida. Sabe, lembra daquele quadro de Picasso que a gente só vê um borrão e a gente fica horas diante dele e a gente não consegue decifrar o que foi, o que pintou. Só o autor da pintura sabe o que está lá. Da mesma forma Deus no Velho Testamento. Ele não podia. Não é que ele não queria. Ele não podia se mostrar como verdadeiramente ele é. Amém? 2 Reis 5:10 ainda,
Então Eliseu lhes mandou uma mensagem, que é você sabe, o da lepra, Naamã, o Ciro. E Naamã, Eliseu dá um comando para Naamã. Naamã, rapaz, eu tenho lá na Síria tantos rios limpos, esse cara quer que eu mergulhe nesse rio Jordão sujo? 7 mergulhos ele precisava dar. O servo de Naamã fala para ele: rapaz, se fosse algo demasiadamente difícil, você não faria? Porque é tão fácil, você está ignorando. Da mesma forma eu estou falando para você essa noite, o Senhor dizendo para você: então somente creia. É simples assim, é crer. Você sabe que a sua fé, ela uma vez alinhada com a palavra que está chegando ao seu coração, quando as duas se alinham e entra dentro de você, ela toma o teu espírito, ela entra no teu espírito e ela passa a ser uma verdade absoluta. Nada arranca ela mais daí de dentro. O teu corpo, aquilo que tiver desalinhado, aquilo que tiver enfermo, por causa da palavra que se alinhou na sua fé, tem que mudar. Não, você não entendeu. Qualquer circunstância que tiver contrário, tem que se alinhar ao poder da palavra, porque foi ele que estabeleceu dessa forma, não é o Valdemir que está falando. Ele quis assim, que através da sua palavra, no Velho Testamento você está vendo que ele enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal, não era mediano, não era uma febre, estava matando mesmo. Aleluia. Salmos 30 tem algo que me chamou a atenção há um tempo atrás, foi revelador para mim. Salmos 39, versículo 9, por favor. O rei Davi, o salmista Davi está dizendo o seguinte, ele faz uma pergunta ao Senhor: que proveito obterás no meu sangue quando eu baixo a sepultura? É Davi perguntando para Deus. Eu faço essa pergunta para você essa noite: que proveito você tem depois que você está morto para o Senhor? Quem você ganha para o Senhor morto? Você está aqui? Quem você consegue ganhar para o Senhor depois que você baixa a sepultura? Que proveito você tem para Ele? Você vai para Ele, com certeza. Mas aquelas pessoas que você precisava ganhar para Ele, que já estava estabelecido, que era o teu chamado nele, elas vão ficar esperando o outro. Esse é o Deus que coloca enfermidade? Tem alguma coisa errada, não tem? Então Davi está falando para o Senhor: que proveito você obterás no meu sangue depois que eu baixo a cova? Olha como é que ele continua: louvar-te-á porventura o pó? Glorificará o teu nome o pó? Não, de certo que não. Então o Senhor, é desejo do coração de Deus, não só que os seus filhos sejam salvos, mas que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Qual verdade, Valdemir? A de João 8,36. O Filho, se Ele vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É dessa verdade que Ele está falando. Então é desse jeito, é com saúde divina no seu corpo, para você cumprir o plano e o propósito que o Senhor tem para a sua vida. Ele precisa de você são, Ele não quer ninguém caquético, doente. Eu tenho outro dado para você: os israelitas, quando estavam saindo cativo do Egito, são 6 milhões de pessoas, entre homens e mulheres e crianças. 6 milhões. Deus faz uma aliança com aquele povo. E você sabe o contexto: um cordeiro para uma determinada quantidade de pessoas, não podia sobrar carne, e o sangue foi passado nos umbrais da porta, porque o anjo da morte ia passar. E aquela carne que eles comeram, aquele sangue, eles passaram nos umbrais, o anjo da morte passou, e você sabe, matou o filho de Faraó, e os não aliançados, mas aonde tinham sangue, aquele sangue enviava uma mensagem para o ceifador. Ele apontava primeiro para Cristo.
que aconteceria. E ele falava para o ceifador que passou: aqui já houve um sacrifício. Aqui já tem um cordeiro morto. Aqui já morreu alguém por eles. Estava apontando para Cristo. Mas ainda é mais extraordinário ainda, porque a carne que eles comeram, a Bíblia não relata que saiu um israelita puxado na maca, embora houvesse muitos anciãos entre eles. Não saiu um coxo, pastor Joaquim, não saiu um de moleta, não saiu. Você está aqui? Lá no Velho Testamento, não é no Novo. Não foi no Novo, foi uma aliança com o Senhor no Velho Testamento. Cristo ainda não tinha vindo. Aleluia. Eu quero passar agora para o segundo ponto. A gente pontuou algumas coisas do velho, lá dos nossos antepassados, mas algo chegou até nós. Hebreus fala que, o autor aos Hebreus diz que nos últimos dias, ele nos falou pelo Filho, a quem ele também constituiu herdeiro sobre todas as coisas. Nos últimos dias precisou de um só. Sabe que esse filho ele não se contaminou lá atrás. O muro não afetou o filho. O filho continuou firmado junto com o pai. O filho continuou firme, convicto. Ali, pai, eu vou, eu corrijo, eu conserto, eu resgato de volta. Eu vou trazer eles de volta. Eu vou lá e vou consertar. Eu vou morrer por eles. Aleluia. Isaías 53, 4 e 5 é o texto emblemático que vai anunciar. O profeta Isaías é o profeta messiânico. E ele vai pré-anunciar algo que vai acontecer, né? Vai se cumprir na pessoa de Jesus Cristo. Ele diz o seguinte: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Sabe o que é interessante? Nós aceitamos a verdade de que ele foi moído pelas nossas transgressões, mas ignoramos o fato de que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Embora, Leila, as duas afirmações constam no mesmo versículo, está no mesmo lugar, mas a gente ignora o fato. Sabe por quê? A gente acha isso muito natural. Enfermidade é natural. Eu vou provar para você que não é. Não tem nada de natural na enfermidade. Ela é maligna. Ela é uma das ações do inimigo para parar a mim e a você. Não tem uma ferramenta que ele utilize nos últimos tempos com mais veemência do que seja enfermidade. Ele tem parado cristãos de cumprir o plano e o propósito que o Senhor tem, porque ainda não sabe dessa verdade, do amor de Deus que enviou Jesus Cristo, o amor tamanho de João 3,16, como Deus amou o mundo de tal maneira. João não tinha como expressar uma maneira melhor, ele não tinha como dizer aquilo que Deus fez em Cristo, ele não tinha uma palavra que desse a dimensão exata daquilo, e aí ele diz de tal maneira, ele coloca essa tal maneira, porque ele não conseguia mencionar o amor de Deus pela mim e pela sua vida. Você está aqui? Amém? Aleluia. 1 João 4,9 diz o seguinte: nisso se manifestou o amor de Deus em nós, pelo fato de haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Então o meio pelo qual você vive hoje é aquele Cristo da cruz do Calvário. Aleluia. João 1:29 está escrito o seguinte: João Batista vai falar algo extraordinário aqui. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele para ser batizado. João Batista fala algo: eis o Cordeiro que tira ou que remove o pecado do mundo.
João Batista, quando viu, reconheceu Jesus. Ele disse o seguinte: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aquele sacrifício lá dos nossos antepassados, ele cobria o pecado por um ano. De ano a ano, o sacerdote entrava no Santo dos Santos, e aquele sangue cobria o pecado. No ano seguinte era feita a mesma coisa. Mas Jesus veio e removeu, arrancou o pecado. Esse termo de Isaías 53, ele tomou, ele pegou o que era meu e seu. Esse termo tomou, é isso aí mesmo, pastor Jaquim. Esse termo tomou, é pegar para si. O Senhor pegou para si a minha e a tua iniquidade, o meu e o teu pecado, mas pegou também a minha e a tua enfermidade. Aleluia. João 10:10 nos dá uma dimensão mais exata do nosso opositor e do que Jesus veio fazer. Ele diz o seguinte: o ladrão vem com a obra muito específica de fazer, pastor: matar, roubar e destruir. Mas eu, Jesus falando dele, vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. E essa vida abundante é completa de tudo. Essa vida abundante não é uma vida caquética. Essa vida abundante que ele fala é a vida zoe dele. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Eu vou repetir. Uma vez a palavra alinhada com a tua fé nessa noite, ela vai produzir na tua vida o resultado para o qual ela está sendo enviada. Não tem meio de a tua fé atraindo a palavra essa noite, de você não sair daqui curado da tua enfermidade. Não é o Valdemir que está falando, é a palavra que garante. Amém? Atos 10:38 vai dizer o seguinte: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual ele andou por toda parte, fazendo o mal. Fez o mal? Você vê Jesus fazendo o mal? Não, fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Então vou te mostrar outro dado. João 5,19, Jesus vai dizer o que ele veio fazer. Eu não vim fazer nada de mim mesmo, mas somente aquilo que eu vi o meu Pai fazer. Tudo que o Pai faz, o Filho semelhantemente também o faz. Então Jesus curou porque ele viu Deus curar. Jesus não colocou enfermidade porque ele não viu Deus colocar. Está aqui ainda ou foi para casa? Aleluia. Ele não viu Deus colocar enfermidade, por isso ele não colocou. Pelo contrário, ele curou todos que se achegavam a ele. Lembra que eu falei que Deus não pôde fazer lá? A Bíblia diz que Jesus vai para Nazaré, Lucas 4,18, vai para a sinagoga, depois ele vai para os seus. E a Bíblia diz que ele não pôde fazer ali muitos milagres. Lembra que Deus lá atrás não pôde? Não é que ele não quis. Jesus queria, no meio dos seus também curar. Mas é muito enfático o texto. Ele diz: Jesus não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade do povo. Lembra Deus lá atrás? Ele não pôde se mostrar da maneira que ele deveria ou que ele queria se mostrar. Porque o muro chamado pecado fez uma separação. Aí Jesus vai para os seus. E também lá ele não pode, pastor. Da mesma forma, porque tudo que ele viu o Pai fazer. Aleluia. Mateus 8,16, chegada a tarde, trouxeram muitos endemoniados, e ele meramente com uma palavra. Então você percebe o poder da palavra? E você sabe quem é a palavra enviada para você hoje? É o próprio Jesus. E meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou a todos que estavam doentes. Meramente com a palavra. Por isso que eu falei para você que é simples. Não tem uma mochila de pedra da religiosidade mais. Cristo na cruz do Calvário removeu a mochila de pedra. Aleluia.
Mateus 8, 2 e 3 diz que eis um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Aleluia. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero. Fica limpo. A ideia aqui era se Jesus queria, não é? Ele quer. Ele está respondendo para você essa noite, e Ele quer. Ele quer. Se havia alguma dúvida dele querer ou não, ela está sendo respondida. Ele quer. Amém? Aleluia. Marcos 9, 22 e 23 diz: e muitas vezes o tem jogado, é do garoto de epilepsia, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes, o pai perguntou para Jesus, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Aí a tua pergunta essa noite é se ele pode. Ele está te respondendo: você crê? Eu posso. Ele está falando: você crê? Ele pode. Você crê? Você já sabe que ele pode. Agora tem uma parte que te cabe, que é de crer. Você crê? Aleluia. Mateus 4, 23, ainda percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade do povo. Sabe, eu creio nessa noite que o Espírito Santo quer pavimentar uma base sólida para você caminhar no que diz respeito à cura. E eu sei que isso tem atormentado a vida de pessoas aqui. Eu sei que tem pessoas aqui que enfermidade tem tentado baixar a cabeça. O Senhor me falou isso essa tarde. Tem tentado baixar, se curvando. O Senhor está dizendo para você. Ele está pavimentando. O Espírito Santo está pavimentando uma estrada sólida para você caminhar em saúde divina. Alinhado a tua fé à palavra. As duas se alinham e se encontram. É uma verdade dentro de você, que Cristo na cruz do Calvário se fez enfermo para que você fosse curado. Essa verdade, uma vez sendo verdade em você, Satanás não arrebata daí mais com dúvida. Não, dúvida não entra mais, porque agora existe uma convicção dentro de você. Amém? Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia, e você já sabe o contexto. Essa mulher do fluxo de sangue, a Bíblia relata que ela dizia, ela gastou tudo que ela possuía, sem contudo nada aproveitar ou nada funcionar, não funcionou. Todo o recurso que ela tinha, ela gastou com a medicina natural, não conseguindo contudo obter o resultado que ela procurava. E ela desejou algo. Se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. Mas a Bíblia diz que ela não disse uma vez. Não. A Bíblia diz que ela dizia. Ela dizia. Ela dizia. Ela dizia. Ela ficou declarando isso. Até que Jesus passou pela cidade dela. Ela pavimentou uma estrada, um caminho, pelo qual ela andou até Cristo. Dizendo, declarando e falando. Quando ela tocou na orla da veste de Jesus, o que aconteceu? Foi Cristo. Se você olhar para o contexto, você vai ver que Jesus nem sabia, porque ele pergunta: quem me tocou? A fé dela pavimentou uma estrada sólida para ela caminhar até Cristo. E tocar na orla, não precisava ser na pele, no corpo, na orla. Ela creu que seria na orla, pastor. E assim foi. E ela tocou e ficou curada. Sabe, o Senhor está dizendo para você, o que você precisa tocar essa noite?
A palavra está aí, alinhada à tua fé. É o que você precisa essa noite, amém? Aleluia. Lucas 13, 11 e 12. E veio ali uma mulher possessa de espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada. Está lá em Lucas 13, 11 e 12. Presta atenção nesse texto. Já estava encurvada há 18 anos. Andava ela assim. Sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Mas eu quero voltar na parte A do versículo 11, que diz o seguinte: veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Falei para você que enfermidade é maligna. Então, se eu associo Deus à enfermidade, eu estou associando Ele às obras e às práticas malignas. Se eu digo que Deus tem propósito na enfermidade para a minha vida, eu estou de uma maneira ou de outra associando. Amém? Aleluia. Para esse fim se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Ele não veio fazer aquilo que ele viu o Pai fazer, então ele veio desfazer as obras do diabo. E ainda um outro texto que eu quero ver com você. Mateus 14, 28 e 29. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. E aqui eles estão no barco, Jesus fica orando, e Jesus vem andando sobre as águas de madrugada. E os discípulos ficam tomados de medo e acharam que era um fantasma. E Pedro se levanta numa ousadia e diz: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. E Jesus fala algo para Pedro: vem. E a Bíblia diz que Pedro andou sobre as águas. Mas o meu foco aqui essa noite, nesse texto, é o sobre pelo qual Pedro andou. E o Senhor tem uma pergunta para vocês essa noite: sobre o que você precisa andar essa noite? Pedro andou sobre as águas. Deixa eu lembrar você, elas não estavam congeladas, não eram sólidas. Não, elas não eram sólidas. Existe uma enfermidade que você precisa andar sobre ela essa noite. Existe uma falta que você precisa andar sobre ela essa noite. Existe uma escassez que você precisa andar sobre ela hoje à noite. A palavra alinhada à sua fé está falando: vem. A palavra uma vez alinhada à sua fé, ela está falando: vem, anda sobre as águas. Aleluia. Eu quero chamar o louvor para cá. Aleluia. Não é aquilo que eu e você tínhamos aquela imagem daquele quadro borrado que a gente não conseguia identificar. Cristo é a imagem perfeita do Pai. Cristo é o quadro limpo, 3D, de quem Deus é. Hoje a gente pode trazer para o 3D. Então Cristo é esse quadro 3D, frente e verso. Íntegro, irrepreensível. Esse é o seu Pai. A Bíblia diz que nele não há mudança de variação. Esse é o meu e o seu Pai, que envia Jesus e morre na cruz do Calvário. Quantos aqui aceitaram Jesus como Senhor da sua vida? Quantos salvos nós temos? Aleluia. Romanos 10, 9 e 10 diz o seguinte: que se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor, e no teu coração você crê que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, você está salvo. E durante muito tempo eu imaginei que essa palavra salvo me livrava tão somente do pecado que eu praticasse, ou que eu praticava. Mas sabe que a abrangência do contexto de salvo ali é completamente avesso àquilo que Valdemir imaginava.
Porque a palavra salvo ali, em primeiro lugar, ele está dizendo que ele é Senhor. Se confessar ele como Senhor, ele passa a ser o seu dono. Nós deixamos de pensar por nós mesmos e ele pensa por nós, ele vive através de nós. Ou seja, a gente abdica das nossas vontades para viver a dele. E salvo, ele está dizendo para mim e para você que você está num lugar seguro, num lugar alto, livre de doença, morte e necessidade. Está escrito no original dessa palavra isso. Uma vez que você aceitou Jesus e você reconhece que ele é Senhor da sua vida, está escrito lá dessa forma. O texto original diz que você foi salvo, foi colocado num porto seguro e você está livre de doença, morte e dificuldade. Que morte é essa, Valdemir? Se eu vou passar pela física, é a espiritual mesmo. Aleluia, você está aqui? Aleluia. O louvor vai tocar uma música. Léo, pode tocar. Eu tenho 2 convites para fazer a você essa noite. Você veio aqui, tem alguma enfermidade te afligindo. Você reconhece essa palavra como sendo uma chancela do Senhor, como sendo uma verdadeira palavra vinda do coração de Deus para você. Você alinhou a sua fé nessa palavra. Eu quero que você venha aqui à frente. A Bíblia fala da transferência de unção pela imposição de mãos. Então eu peço a você que venha aqui na frente, você que tem uma enfermidade, você que está sendo empurrado, Satanás está tentando roubar a tua alegria. A palavra correta eu encontrei. Ele está tentando tirar a tua alegria. Eu quero que você venha aqui à frente. E eu tenho um outro convite. Você está aqui, você ainda não aceitou Jesus como Senhor da sua vida. Ele ainda não é o teu Senhor. Eu quero que você venha aqui à frente. Se você entendeu Romanos 10, 9 e 10, eu quero te fazer esse convite. O Senhor está te chamando essa noite. A Bíblia diz que antes que você tivesse informe no ventre da sua mãe, Ele já tinha um plano e um propósito para você. Aleluia. Obrigado, Pai. Eu te louvo e te dou graças, Pai, no nome de Jesus. Você está aqui, você está afastado dos caminhos do Senhor. Por algum motivo você se desviou. Por algum motivo você se perdeu no meio do caminho. Eu não sei, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece o teu coração. Eu quero convidar você a vir aqui. Sabe? Eu quero chamar você para vir aqui. O Senhor chama você. O Senhor conta com você. Deixa eu dizer algo para você. Você é filho amado. Você é filho amado do Senhor. Se só tivesse você, Ele morreria naquela cruz do mesmo jeito. Porque a Bíblia me garante, se tivesse um justo lá, um justo, Ele faria. Um justo. Aleluia. Você é o bem mais precioso. Você é o bem mais precioso que o Senhor tem. Você não tem noção do valor que você tem para o Senhor. Aleluia. Aleluia. Pastor Jaquim. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai. Toda honra e toda glória a você, Paizinho querido. Aleluia. Eu te louvo e te dou graças, Pai, no nome de Jesus. Aleluia. Filho amado do Pai.
filhos amados do Pai. Você tem muito valor para o teu Pai. Aleluia, eu vou repetir, se só tivesse você, Cristo teria morrido do mesmo jeito naquela cruz. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Aleluia. 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 Recebe. Recebe. Em nome de Jesus. Óleo de alegria. 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 Ele não vai roubar a tua alegria, Hilton. Aquilo que Ele não deu, Ele não pode tirar. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu não sei qual é o teu nome, metástase, câncer. O nome de Jesus está acima de todo nome. Todo nódulo saindo agora no poder da palavra. Alinhado à fé do teu filho, no nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recuando por causa do poder da palavra. Em nome de Jesus. Curado. Curado no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Chore querer lá 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 obrigado, Pai. Graça e favor, Pai. Graça e favor sobre o seu filho, Pai. Em nome de Jesus.
Aleluia. Aleluia. Fica orando em outras línguas, querido. Jesus, eu fui curado, eu sou curado. Estenda a sua mão para cá, aleluia, pelas pisaduras de Jesus, somos curados, fomos sarados, pelas pisaduras de Jesus. Fomos sarados, fomos curados. Levante sua voz, salmodiando. Pelas pisaduras de Jesus, fomos sarados, fomos curados. Pelas pisaduras de Jesus, eu sou curado, eu sou sarado. Cante isso, igreja, pelas pisaduras de Jesus. Eu sou
Eu sou curado. Eu sou curado. Ei, pelas pisaduras de Jesus. Aleluia. Eu sou curado. Eu sou sarado pelas pisaduras de Jesus. Eu sou curado. Eu sou sarado. Isso, vamos lá. Pelas pisaduras. A lei do Espírito de vida. Eu sou sarado. Mais forte, pelas pisaduras de Jesus. Eu sou curado. Eu sou sarado. Pelas pisaduras de Jesus. Eu sou curado. Eu sou sarado pelas pisaduras. Aleluia, sobre os nossos ossos, tendões, músculos. Aleluia, ossos. Aleluia, lei do Espírito de vida de Jesus. Eu sou curado. Eu sou sarado pelas pisaduras de Jesus. Eu sou curado. Eu sou sarado pelas pisaduras de Jesus. Eu sou curado. Eu sou sarado. Nossas vozes pelas pisaduras de Jesus. Canta, igreja. Eu sou sarado pelas pisaduras de Jesus. Eu sou curado. Eu sou sarado pelas pisaduras. Oh, eu sou sarado pelas pisaduras de Jesus. Eu sou curado. Eu sou sarado. Verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Cristo levou, Cristo tomou, Cristo pagou a nossa dívida. Na cruz Ele não só apenas perdoou os nossos pecados, mas também levou as enfermidades e doenças. Oh, isso é um fato, isso é uma verdade. Aleluia. É uma realidade da nova criação que somos. Curados, sarados em Cristo. Pelas pisaduras de Jesus, eu sou curado, eu sou sarado. Pelas pisaduras de Jesus, eu sou curado, eu sou sarado. Pelas pisaduras de Jesus, eu sou curado, eu sou sarado. Você pode cantar isso, meu irmão? Pelas pisaduras de Jesus, eu sou curado, eu sou sarado.
pelas pisaduras de Jesus. Eu sou curado, sou sarado pelas pisaduras de Jesus. Eu sou curado, pelas pisaduras de Jesus. Eu sou curado, eu sou sarado pelas pisaduras de Jesus. Eu sou curado, eu sou sarado pelas pisaduras de Jesus. Eu sou curado, eu sou sarado pelas pisaduras de Jesus. Eu fui curado, eu sou sarado pelas pisaduras de Jesus. Eu sou curado, eu sou sarado pelas pisaduras de Jesus. Pisaduras de Jesus. Eu sou curado, eu sou sarado pelas pisaduras. Eu sou curado, eu sou sarado. Creio que tu és Deus restaurador. Por amor, bom demais para não crer, e trabalha aleluia, declara isso. Cante a bondade do Senhor. Bom demais para não crer, e trabalhe em meu favor. Não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais para não crer, bom demais para não crer. Aleluia, aleluia. Deixa eu dizer algo para vocês que vieram aqui à frente. Satanás tem um trabalho específico e a gente viu. O trabalho dele é matar, roubar e destruir. E ele vai tentar destruir essa verdade. Ele vai tentar minar na tua mente essa verdade que vocês receberam essa noite.
Sabe, mas há um papel que nos cabe fazer. Tem um texto lá em Efésios 6, que ele vai falar do embate da fé, o combate da fé, o bom combate da fé. Ele dá algumas instruções, ele fala, depois de você ter vencido tudo, você venceu essa noite? Amém. Então ele diz que depois de você ter vencido tudo, tem uma posição que você precisa permanecer. É essa aqui, ó, inabalável. Então não deixe Satanás vir na sua mente e dizer para você que é mentira, que não aconteceu. Ei, tem uma pessoa aqui na frente de carne e osso. É verdade na vida do Valdemir. Na minha vida ele não vem mais. Sabe por quê? Porque a verdade, ela foi revelada dentro de mim. Eu sou curado naquela cruz do Calvário. Você também é? Amém. Então não deixa Satanás tentar roubar essa semente de dentro de você, aquilo que você recebeu essa noite. E a palavra diz que nós vamos regar isso pela fé, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, ela dizia, e você vai começar a agradecer o teu pai. Você não pede mais, porque você já recebeu essa noite. Amém? Agora tem um papel, minha irmã, que é de agradecer. Obrigado, pai, porque eu sou curada. Obrigado, pai, porque eu sou curada. Queridos, isso é um exercício diário que nós precisamos fazer. Não é só agora, mas todos os dias, quando você acordar, você, o seu corpo físico é são, você agradece. Você agradece ao Senhor. Deixa eu dizer algo para vocês que estão aqui, que são sãos, têm o corpo físico sarado. É possível que você pavimente todo dia o dia seguinte, que você vai andar em saúde divina. Como? Obrigado, pai, porque eu ando em saúde divina. Obrigado, pai, porque eu ando em saúde divina. E você agradece todo dia pela manhã, assim como você agradece provisão diária e contínua. Você agradece saúde divina. E você vai pavimentar uma estrada, assim como aquela mulher pavimentou, e no tocar ela foi curada. Então é possível que a gente ande todos os dias da nossa vida em saúde divina, declarando todos os dias pela manhã que nós somos sarados, e agradecemos o nosso Pai. Amém? Aleluia. Vocês estão felizes com Jesus? Obrigado, pastor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Você foi edificado, meu irmão, minha irmã. Você pode sentar um pouquinho.